Olá, meus queridos, minhas queridas, que bom, estamos de volta com Consciência Paranormal. Hoje está estranhando, excepcionalmente no sábado, não é mesmo? A gente sempre está na quinta juntos, mas essa semana é muito especial. Então eu escolhi essa lua cheia magnífica, essa entrada em Virgem, a comunicação, não é? Então tinha tudo para acontecer hoje, no dia 24 de fevereiro de 2024. Que bom, não é, gente? Que bom a gente poder retomar. Na verdade, a gente deu uma pequena pausa, não foi isso? Mas estamos aqui. E aí, já está inscrito no canal? Já chamou todo mundo? Vamos chamar todo mundo para se inscrever, para participar conosco. Sempre falando de espiritualidade, sempre falando de amor, sempre falando daquilo que transcende essa realidade, né? Que a gente tem aqui como realidade, que na verdade é simplesmente uma percepção da matéria, né? Percepção de emoções, percepção de sentimentos, mas que vai muito além disso, né? E lembrando sempre que nós estamos aqui para trazer mais dúvidas, mais questionamentos. Por quê? Porque é através do questionamento que há o crescimento. Aquele que crê saber de alguma coisa não sabe de nada. Né? A gente está sempre na dúvida, sempre buscando, sempre aprendendo. Os mestres não estão entre nós, não encarnados. Os mestres estão de forma espiritual, para aquele que consegue ver, quem tem olhos para ver, ouvido para ouvir, né? Então vamos aprender mais um pouquinho, somos todos eternos aprendizes, crianças em Cristo, crianças em Deus, crianças do universo, crianças, né, da infinitude. Quando nós entendemos isso, a vida fica muito mais fácil, não é? Aliás, não precisa ser tão fácil também, né? Quem disse que seria? A gente às vezes fica romantizando muito, né? E o segredo é só viver, né? Tropeça, arranca a unha, vai lá, conserta, né? Dá um beijinho e a vida segue, não é mesmo? Gente, eu trouxe um convidado incrível hoje para falar sobre um assunto que tem bastante controvérsia, né? Porque a desinformação, gente, as pessoas às vezes falam assim, bendita ignorância. Eu falo, não. A ignorância, ela não é bendita, né? Bendito é o conhecimento. Bendito é a tentativa de buscar esse conhecimento e vai tirando, né? Vai tirando os preconceitos, vai tirando aqueles conceitozinhos que alguém te disse. Tanto essa história de alguém me disse, não é? Alguém me disse que isso era bom, alguém não me disse que isso era bom, e a gente vai afundando. Quando a gente vê, a gente é dono de uma verdade, né? E a gente fica arrogante com essa verdade, né? E a gente passa de bobinho, né? Porque né? Essa é a base do não conhecimento. Mas enfim, vamos trazer uma pessoa, né? Já está aqui comigo na minha frente. Eu conheci esse meu convidado num podcast que eu fiz com o Alexandre, né? No Silic, é um canal IG e tal, uma pessoa incrível. E quando eu conheci esse meu convidado de hoje, eu falei, não, você vai conversar comigo. Vamos levar um pouquinho de luz sobre esse assunto, para que as pessoas possam pesquisar mais. Gente, e ele é palestrante, é instrutor de curso de desenvolvimento humano, ele atua na área de saúde preventiva em todo o Brasil, abordando os principais temas que afetam a população brasileira. Ele atende universidades, escolas, empresas, órgãos governamentais. Além disso, ele é presidente do Instituto Espiritualista Semente Divina Sagrada Luz. É muita coisa. Semente Divina Sagrada Luz, né? É como eu sempre digo, que a luz esteja com vocês, né? Porque a luz é tudo, realmente. E esse instituto tem o objetivo de realizar consagrações com ayahuasca, desde 2017. Então, ao longo da sua jornada de desenvolvimento humano, pessoal e corporativo, já acumulou mais de 8 mil atendimentos. As pessoas falam 8 mil atendimentos, não tem noção. Transforma isso em horas. Transforma isso em pós-atendimento, né? Isso aqui vira um fuzuê de tempo, é tempo demais. Mas como o tempo não existe, né, gente? É uma percepção também, então vamos que vamos. Ele possui certificações internacionais em Mastermind, na metodologia de ensino da Harvard Business School, sempre buscando levar oportunidade de expansão da mente em seus encontros. Juliana leva ajuda às pessoas e atende, né? E entendem que
O autoconhecimento pode ser alcançado por meio da meditação. Gente, isso aí é um dobra-língua, né? Um troca-letras. Mas quem mente não conhece a mente. E como a mente mente, não é mesmo, meu querido Juliano Aleva? É verdade, Ivan. Satisfação imensa. Prazer em receber você aqui. Prazer todo meu. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu sei que a sua vida é bastante corrida, mas é importante que a gente leve um pouquinho de informação, né? Nossa experiência de vida. É verdade. Né? A nossa verdade. A minha, a dele, né? E tem que ser filtrada. Não vai pegando tudo, não. Filtra. Você tem cabeça para pensar. Filtra. Só o que importa para você. Isso é verdade. Importa para você. E respeitar a minha, respeitar a dele. Essa é a base da verdade. Com certeza. Difícil ver alguém falar sobre isso, né? Mas é isso. Né? Filtre, duvide, reflita, pesquise. É isso, né? Eu não sou responsável por aquilo que você pensa. Com certeza. E nem você pode ser. E não quero ser. Não quer ser, porque é muita responsabilidade. Então a pessoa tem que filtrar, a pessoa tem que ter noção do que está fazendo. Sim, sim. Não é mesmo? Com certeza. Vamos direto botar o dedo na ferida. O que é a ayahuasca? Maravilha, essa é a pergunta-chave, né, para um início de conversa, que a partir daí a gente já começa, inclusive, a ter algumas reflexões. A ayahuasca, ela, na verdade, são duas palavras em uma, que ela é proveniente da língua Quichua. Quichua. Né? E ela significa cipó dos espíritos ou cipó dos mortos. Né? Então, a ayahuasca ela é uma bebida originária da Amazônia, feita de duas plantas, um cipó, que nós chamamos de mariri ou de jagube, e uma folha chamada de chacrona, que ela é um arbusto da família do café. E aí a união dessas duas plantas, na proporção adequada, junto com água e fogo, se extrai a essência e se prepara a ayahuasca, que é uma bebida enteógena, né, na qual você bebe desta bebida e você bebe um gole de você mesmo. Um gole de si mesmo. Sim. É difícil se enxergar, é difícil se engolir, né? É difícil. Você sentir o teu gosto, você sentir quem é você. Falou tudo. Né? Não é brincadeira. Enteógena, defina para quem não sabe do que se trata. Ento, dentro. Né? Ógeno, conexão com o divino. Então, é a conexão com o divino que reside dentro de você. É sempre aquela história da busca, né? Sim. Eu sempre uso o namastê por isso. Eu também. É uma questão do seu Deus saudar o outro Deus e entender o seu Deus, né? Você não consegue ver seu Deus sem ver o Deus no outro. Não tem como. Não tem. Nós conversávamos em particular mais cedo, né, tomando nosso cafezinho lá na cozinha. Nada mais íntimo do que cozinha, né? Verdade. E nós falávamos exatamente sobre isso, sobre essa questão de onde provém, não é? Porque as pessoas que vivem aí no mundo corporativo, vivem cuidando das suas vidinhas aí, que são vidonas como a nossa, né? Ou vidinhas como a nossa, porque também não somos melhor nem pior do que ninguém. Quando digo vidinha, porque a pessoa fica naquele ritmo e ela começa a aproximar da espiritualidade. Ela fala, tá, mas quem foi que inventou essa história? Quem foi que macerou a primeira folha, que bateu o primeiro caule, né? E achou que tinha que ferver, foi tentar fazer um chá para curar a dor de barriga e ficou doidão. Como é que foi isso, né? Porque é essa a mentalidade geral, né? De onde veio isso? De onde veio isso? Como começa isso? Essa é uma pergunta extremamente complexa de ser respondida, porque é algo que vem de milênios. Existem resquícios de potes encontrados em cavernas com líquidos ali já, né, que foram feitos testes e foi dado que era ayahuasca. As doutrinas, as principais doutrinas existentes no mundo, que elas são brasileiras, né, que é o Santo Daime e a União do Vegetal, elas têm histórias
né, que contam sobre o surgimento da ayahuasca. Então, a princípio, é uma história que vem dos Incas. Então, nasceu dos Incas junto com Salomão, tem uma união dentro disso, tá? Mas o que a gente pode pensar, né, sobre esse assunto é que nesses milênios de anos atrás, sempre foram utilizadas as plantas de poder, sempre foram, né, utilizados esses conhecimentos ancestrais para a expansão da consciência e desenvolvimento espiritual, para a busca de uma conexão maior, né, através dos xamãs, né, que é algo, né, que a gente pode remeter de forma mais recente. Então, através, né, desse conhecimento ancestral das plantas, do uso das plantas, o direcionamento para o encontro dessas duas. Eles eram cientistas, né, da natureza. Sim. Então, a partir daí eu vejo que houve esse estudo, né? E aí encontrou-se essa bebida, porque essas plantas elas são muito diferentes. Se você olhar um cipó na floresta que forma um espiral e sobe, sim, né? Quando eu vou buscar na floresta essas plantas, a gente faz o uso da ayahuasca e adentra a floresta. É impressionante como o cipó ele fica diferente. O brilho dele, a cor dele, né? Não precisa nem entrar na floresta, só de olhar ele, normalmente, se você estiver num ambiente onde você possa vê-lo, ele já é diferente, né? Então, se eu, na minha pequenez aqui, já vejo dessa forma, imagina esses seres, esses xamãs, vamos falar assim, que já eram super conectados, que trabalhavam constantemente a cura e a conexão com o divino, né? Então eu vejo que existe esse encontro a partir daí. Mas nós vamos entrar naquela história que nós estamos falando no outro dia juntos, e que eu falei a questão dos elétrons, né? Que eles se aproximam, proximidade. Então, se você usa ayahuasca e você entra na floresta em busca dos vegetais para fazer a própria ayahuasca, é ela se procurando, né? Com certeza, você é direcionado. Existem histórias, é muito engraçado, de pessoas que entram na floresta, ela passa do lado e não vê. Do cipó e não vê. Do lado das plantas e não enxerga. Né? A gente fala em questão de merecimento também, né? Direcionamentos espirituais. Né? Mas quando a pessoa está realmente conectada e tem um propósito, e ela faz um movimento desse, aparece. É o que tem que acontecer. O veneno do sapo, por exemplo, é um tipo de tratamento indígena também. Sim. Né? E a gente fica perguntando... O cambô. A gente fica perguntando, gente, quem foi que pegou primeiro o cambô, espetou ele e se espetou com aquilo ali? Quem foi o primeiro? Né? Eu sempre busco uma questão simples para mim. Eu sei que é complexa quando é jogado dentro de um assunto específico. O conhecimento da humanidade, ele pode ter vindo realmente de seres de outras dimensões, de outras esferas, tão encarnadas quanto a nossa, mas de outras dimensões. Pode ter vindo pronto esse conhecimento, pode ter vindo como uma orientação direta, porque nós vamos ver que a ciência é a magia comprovada. E tudo que não é comprovado é magia. Né? Então, a ciência é a magia comprovada, e aquilo que não é a ciência que não é comprovada ainda é magia. Mas quando a gente vai caminhando, né, nessa esfera, a gente vai encontrando fatores, similitudes mesmo, né, similaridades ali, e a gente vai entendendo que aquilo veio de algum lugar meio que pronto, meio que entregue. Olha, é isso. Sim. É isso. Uhum. Né? Porque as pessoas sempre vão jogar na religiosidade, quando a coisa é um pouquinho mais ampla do que isso. O que é que vocês vocês têm algumas escolas dentro dessa questão dos vegetais, né? A sua é uma, mas tem a União Vegetal, tem outras. Vocês devem conversar entre vocês de alguma forma. Sim. Qual é o consenso de vocês? Há um consenso
que isso pode ter vindo realmente de outros planos, de outras esferas espirituais, não como uma forma religiosa, mística, mas uma coisa muito real, muito, não que não seja, a parte disso seja real, mas uma coisa muito física, veio e falou, olha, junta isso com isso, vai ser legal para você. Sim, na verdade, é como eu falei, tá? São seres extremamente conectados, que estão em busca do desenvolvimento, que já fazem uso de outras plantas de poder que recebem direcionamentos. Eu, que, como eu falei, né, dentro da minha pequenez já recebo diversos direcionamentos, tenho um contato, né, ali que eu considero fabuloso, né, que eu sinto assim algo muito profundo que me direciona, né? Então, se eu já tenho isso, imagina quem tá ali. É porque você já tem, você já se torna a própria essência buscando mais essência. Sim, é um buscador. Né? Um buscador da essência buscando a essência. O que me traz esse questionamento, querido, é exatamente aquelas pessoas que começaram o processo. As primeiras. A primeira que pegou o cipó, pegou as folhas, juntou, ferveu aquele tanto de horas, sabia da questão da ritualística, das orações, dos cânticos. Essa primeira pessoa me impressiona muito. Me impressiona porque há muito tempo atrás, em São Tomé das Letras, eu tive uma experiência com o chão. E nós fazíamos uma roda de pessoas e todos nós encontrávamos a cabeça no centro e olhávamos para o centro da Terra. E a Terra se transformava como um universo. Você viu os pontos de luz, igualzinho quando você olha para as estrelas. São Tomé das Letras também é um lugar magnetismo puro. Magnetismo né? puro. Então, então eu creio que vocês, quando entram nas florestas, tem essa questão, né, de ver diferente, ver um brilho, ver alguma coisa. Sim. E isso realmente nos deixa nos ativa, né? Atiça a curiosidade. Legal. Porque somos humanos. Verdade. E somos curiosos. A gente quer saber do que, do porquê, de onde, como, né? Então, por isso que eu trago essa questão. Quando a gente não sabe de onde veio, a gente cria uma história. Né? Sim. Então, vamos dividir, porque a história é muito longa. É muito longa, né? sim, claro. Então, vamos trazer um pouquinho para o mundo atual, para o mais próximo aqui nosso. Sim. Quem é o precursor da ayahuasca no mundo ocidental? Mestre Irineu. Irineu. Conhecidíssimo, né? Assim, ele é o precursor da ayahuasca no mundo. Sim. Né? Ele era um seringueiro, um caboclo das matas, um senhor negro de quase 2 metros de altura, andava com um cajado, né, conectadíssimo. Fantástico. E aí, numa de suas vivências ali, né, ele teve um acesso, um contato com índios peruanos dentro da floresta amazônica e ele conheceu a bebida ayahuasca. Ok. A ayahuasca, ela tem mais de 40 nomes. Sim. Tá? Então, Iagé, Santo Daime, Vegetal, entre vários outros nomes aí menos conhecidos, né? E aí, ele teve esse acesso e começou a participar lá junto com esses indígenas, com essa comunidade, né? E aí, numa de suas experiências, ele fez uma dieta à base de macaxeira e água por vários dias, e aí, numa de suas experiências, ele teve um contato com Nossa Senhora da Conceição. Era a referência dele. E aí foi aí que, nesse contato, ele recebeu o direcionamento para ele ir até o Acre e abrir um trabalho, um ponto de luz. Ele começou a distribuir essa bebida, a servi-la, né? E aí ele começou a ter alguns discípulos. Então, foi daí que veio a questão da religiosidade. Trava a língua mesmo. Travou. E aí, foi daí que a gente pode fazer a conexão com a parte religiosa. Né? A ayahuasca está além disso. A ayahuasca é o trabalho de desenvolvimento espiritual. A parte religiosa, ela vem junto para dar um respaldo, digamos assim, no mundo que a gente vive hoje. É aquelas questões, né? É aquelas questões. Cada um vai fazer aquilo que tem sentido dentro da vida dele. E o nome que ele vai dar também não tem muita importância, né? Sim, com certeza. Não tem muita importância.
É aquela história que não tem muita importância no final. E quando que ela chega na sua vida, ayahuasca? A ayahuasca chegou na minha vida em 2017, né? Em agosto de 2017. Eu já tinha ouvido falar, mas até então um contato muito raso, né? De informação. Aí através de uma amiga minha chamada Jennifer, que O nome havia... dela era Jennifer? Jennifer, que ela trabalhou... Lembrei da música. que ela trabalhou comigo na aviação, anos e anos atrás. Aí ela se casou, teve filho, seguiu o caminho dela, e a gente não teve muito contato. Aí num determinado momento, ela me chamou pelo Facebook. Ali, oi Gil, tudo bem? Ô Jennifer, quanto tempo, saudades, tudo bem? Você já ouviu falar de ayahuasca? Eu falei, já ouvi, mas conheço de forma muito rasa. Ah, eu tô participando, né, num local assim, tal. Você gostaria de participar? Oh, interessante. Eu pensei assim comigo, a minha vida tá ok. Não tenho grandes trabalhos, assim, que eu visualize, assim, né? Não, né? Tá tudo fluindo, assim. Mas ainda não tá completo. Falei, tem alguma, talvez, pode ser. Falei, legal, vamos. Isso era uma quarta-feira, no sábado eu já tava lá. Aí, quando eu cheguei lá, era numa casa em São Paulo, bem na Zona Leste, aqui próximo, inclusive, ali no Tatuapé. Aí acontecia na garagem dessa casa, um teto baixinho, todo escuro, tinha umas 20 e poucas pessoas ali, não tinha muita estrutura assim de explicação, você chegava ali, preenchia uma ficha, assinava que, enfim, você era responsável ali por tudo que acontecesse, e tocavam um sininho e você ia pra fila. Cheguei nessa fila, me serviram um copo dessa bebida, consagrei dela, e fiquei ali no meu cantinho, sentado, deitado. Ivan, foi a coisa mais mágica que aconteceu na minha vida. Né? A primeira experiência foi como se eu tivesse me tornado um computador. Você já viu aquele comando no computador chamado defragmentação de disco? Que ele vai organizando todos os quadradinhos assim, ó. Então foi isso que aconteceu comigo. Eu me tornei um computador espiritual, digamos assim, com diversas cores, eu tive um acesso a essa vibração, e aí foi tudo sendo organizado, né, com muito bocejo, lágrimas, né, sentimentos aflorados, e aí dentro daquela cerimônia eu ainda fiz mais 2 consagrações, então eu bebi 3 copos dessa bebida, e naveguei nas alturas. Eu fui realmente num campo espiritual incríveis. de muita Hoje, luminosidade, muito bonito, né? No sábado, né? Eu não estava entendendo muito, mas era uma viagem muito bonita, né? Que eu sabia que era dentro de mim. Mas hoje, mas ao mesmo tempo era algo total que parecia, né, ser de muito longe. Isso. E aí, quando se encerrou, né, essa cerimônia, eu estava numa vibração, numa energia que eu nunca havia sentido na minha vida. E o melhor, né, o que eu sempre falo, o melhor da ayahuasca é depois da ayahuasca. Porque as pessoas vão lá para ter as suas experiências, mas de nada adianta a experiência com a ayahuasca se você não se tornar uma pessoa diferente depois dela. O que mudou na sua vida? Mudou a minha energia, mudou a qualidade dos meus pensamentos, mudou a forma como eu enxergo os alimentos, como eu me relaciono com as pessoas, como eu vivo no mundo. Como você enxerga os alimentos? Né, como a gente se alimenta. É muito comum as pessoas chegarem na ayahuasca, se tornarem veganas, por exemplo. É uma lei? É uma regra? Não existe regra, né? Mas a pessoa consegue, às vezes, sentir o sofrimento dos animais e captar aquela energia, ver que ela está colocando para dentro de si uma energia que não é engrandecedora, que muito pelo contrário, é sugadora. Né? E aí ela passa a transformar a sua alimentação, né? E, enfim, diverso, até os ambientes que frequenta, né? Então eu mudei tudo isso. E aí eu pensei assim, pô, minha vida estava ok, ficou melhor. Eu penso o seguinte, nós somos seres completos, nós temos parte de Deus, né? Somos essa parte, somos seres completos, temos todas as ferramentas que nós precisamos. Só que a ayahuasca, ela me transbordou, ela me deixou com um sentimento de poder, de capacidade. E aí foi aí que
Eu falei, se isso fez bem para mim dessa forma, isso pode fazer também esse mesmo bem para muitas pessoas. E aí né, eram encontros mensais, né? E aí eu comecei a me tornar presente nesses encontros e comecei a levar pessoas. Só que eu percebi que as pessoas tinham muito medo, muito receio, muito preconceito, muito tabu, né? E eu mesmo percebi que quando eu cheguei era algo muito incipiente, muito inicial, muito pouco estruturado. E aí eu comecei junto com esse conhecimento que eu tenho de comunicação, de acolhimento, de estrutura, de padrão, assim, né? Eu comecei a criar essas estruturas para poder trazer confiabilidade para as pessoas, para elas se sentirem confortáveis, né? E confiantes de se permitirem essa experiência. Né? E aí foi aí que começou a minha jornada. O próprio responsável, né, o Irineu, que trouxe essa questão para nós, enfim, aqui no Brasil, aqui nesse pedaço, ele tinha uma ligação religiosa muito forte. Porque ele, como um homem preto, um amazonense, quer dizer, vivendo ali no limite, ali com outros países, ali com outros, né, vivendo no meio de indígenas e tudo mais, ele tinha a questão da Nossa Senhora de Conceição, que é uma Nossa Senhora, como eu falo, uma titulação ligada já à questão afrodescendente, toda uma força ali. E nós vamos ver que eu conheci várias pessoas que viram Nossa Senhora de Fátima, das Dores, Nossa Senhora Aparecida, dependendo da fé que essa pessoa comunga, né? A fé que faz sentido para ela. Você é religioso? Eu não. 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 Você crê em quê? Eu venho de um berço ateísta. Meu pai é uma pessoa extremamente cética. Então eu não tive eu não cresci, né, frequentando igreja, fazendo oração, né, trabalhando a fé. Então eu não tive esse contato. Sim. Hoje, isso mudou com a ayahuasca. Né? Hoje eu entendo, né, que o arquiteto do universo é uma energia. Né? Aí a gente vai entrar, né, na parte quântica também, né, onde eu tenho acesso a seres e elementais, né, tenho contato, recebo direcionamentos, né, através de músicas também me conecto muito com essa questão afro, por exemplo, a Umbanda, onde tem os seus orixás, né, então eu vejo que todas são representações, tá? Não que eu siga algo de forma religiosa, mas eu busco, né, seguir os ensinamentos do mestre Irineu, que hoje a nossa escola ela carrega essa bagagem, né, que é o Santo Daime, que é através de princípios crísticos, então falamos de Jesus, né, acredito nele, vejo ele como uma figura que é um exemplo de líder a ser seguido, de vibração, né, a ser trabalhada para nós alcançarmos e transcendermos, né, então é a partir daí. Então hoje você seria um espiritualista? Sim. Espiritualista universalista. Ah, sim. Então Cristo poderia também ali ser Buda, poderia ser uma outra entidade qualquer também. Vamos pensar que Jesus não era cristão. Não. Buda não era budista. Não. Buda era só Buda. Jesus era judeu. Todos vibravam, todos buscavam despertar o amor nas pessoas. Né? Então, não era a religião que colocou eles dentro dos seus quadrados, assim, né? Então eles não tinham isso, eles queriam... Tanto que Jesus, né, até onde nós ouvimos, né, e lemos a respeito, ele andava com as prostitutas, com as pessoas excluídas, né, com quem era realmente distante de uma sociedade ali da qual, né, as pessoas se conectam. Distante do respeito, né? Sim. E muito próximo do uso. Sim. Né? Exato. Porque quando você não respeita o ser humano, geralmente você usa esse ser humano. Verdade. Né? Com certeza. Você tira a liberdade e você escraviza. Sim. Né? Você tira o amor, você prostitui. Falou tudo. Né? Então, é uma questão de hipocrisia, né? Vivemos nesse mundo, né? O mundo é extremamente hipócrita. Né? E nada empático. Né?
Muitas vezes eu falo que nos meus podcasts eu falo o seguinte, eu falo, olha, se você tem preconceito, se você persegue, se você julga, você está no lugar errado. Não precisa se inscrever aqui. Sim, com certeza. Porque eu não quero sua energia. A energia aqui é de amor, né? Sim, e o que né, o que toca muito em mim na ayahuasca é que dificilmente você vai ver alguém te falando tem que ser assim. Uhum. Como é um processo meditativo, E de cada um. é você que vai se identificar e vai tirar as suas próprias conclusões de acordo com o seu universo. Né? Então, existe a guiança, existe a liderança, Claro. existe essa organização, essa disciplina, a doutrina, mas é você com você. O que você me diz em relação aos hinos? Inários, né? O que são hinos, né? Hoje, os hinos, eles vêm do Santo Daime, que foi fundado pelo mestre Irineu. Então, o Santo Daime é a principal ou uma das principais doutrinas existentes no mundo, tá? Então, os inários, os hinos, eles são mensagens espirituais canalizadas, tá? Que foram recebidas, né? Então, e elas são musicalizadas. Então, são direcionamentos. É como se você fosse ler a Bíblia, só que numa linguagem mais simplória, mais atualizada, né? Fácil de você absorver, onde Acessível. você canta. Onde você canta. Então, dentro do Santo Daime tem uma forma, né, de ser conduzida a ritualística, onde homens ficam de um lado, mulheres ficam do outro, né? E aí existe uma corrente energética, onde você canta. Então você tá lendo, você tá cantando, você tá bailando e você tá tocando. Tudo isso na força da ayahuasca, na energia da ayahuasca. E aí, essa corrente, quando você tá trabalhando ela, fazendo isso, você tá lendo esses hinos e eles vão lapidando o seu ser. Então você vai tendo insights sobre a sua vida, você vai se trabalhando de uma maneira muito bonita. Então é por isso que essa doutrina, ela ganhou muita notoriedade, porque ela tem essa fácil absorção. Porque mesmo quem não sabe ler, só de ouvir, porque ele tem muita repetição. Então você acaba aprendendo e aquilo acaba ficando no seu interior. Serve para o doutor. Para todos. Serve para a pessoa mais humilde do campo, que não teve acesso à educação formal. Geralmente são mais inteligentes do que nós, viu? Não confunda falta de leitura com falta de inteligência. É verdade. E é legal, é importante você ter trazido nesse assunto, por quê? Por que o mestre Irineu ganhou notoriedade na vida dele? Né? Quando ele abriu esse ponto no Acre, começaram a participar com eles médicos, advogados, militares, né, e pessoas da alta sociedade. Essas pessoas que tinham, né, dentro aí do mundo, né, que a gente vive aqui, já tinham uma certa notoriedade, mas elas ganharam ainda mais destaque. E aí isso começou a gerar curiosidade nas pessoas, e foi aí, né, desembargadores, juízes começaram a participar com ele, e aí ele ganhou esse respaldo por conta dessas pessoas que participavam com ele, né. Ganhou respaldo e ganhou respeito suficiente? Também, até hoje, não, ele era muito respeitado, ainda é. As coisas que vemos no transe são alucinações? Muito boa também essa pergunta. A ayahuasca não proporciona alucinação. Porque ela não é um alucinógeno, ela é um enteógeno. Sim. Então, tudo o que você acessa, de certa forma não, é real. Existe, tá ali acontecendo agora. Tá acontecendo agora aqui. Se você tiver sensível a essa sutileza de energia, você capta. Você é uma pessoa muito conectada. E eu me considero uma pessoa que estou perceptível a essas energias também. Né? Então, quando você consagra, você consegue perceber isso com muito mais clareza. Né? Então, é uma percepção de algo de si. Não é algo que você depois sai dali e se fala, isso aí não exista. Né? Não é igual você fazer uso de alguma substância que vai te proporcionar visões, alguma coisa, mas aquilo não existe. Isso é alucinação. Né? Então, a ayahuasca proporciona mirações. Você mira
questões da sua vida. É como se você colocasse um espelho amplificado na sua frente e você conseguisse se enxergar através de outro prisma. É interessante esse espelho com lente de aumento. Para mim, está sendo. Não, a questão é a seguinte: às vezes a gente lida com pessoas que têm questões tão profundas, questões tão difíceis dentro do contexto desta pessoa, da percepção desta pessoa, e você pegar isso e ampliar. A pessoa consegue ver os detalhes ou se desespera com o tamanho da própria escuridão? Pode acontecer de, no momento da experiência, acontecer uma catarse, por exemplo, de ser algo muito profundo. Né? Pode acontecer, né? Mas isso não significa que seja ruim ou bom, porque não existe ruim ou bom. Existe o que Não, existe. existe luz, sombras, É isso. e uma coisa depende da outra. Na verdade, o que eu né? vejo, existe tipos de energia, densas e sutis ali, né? Então, ele pode sim acessar energias densas, aquilo ali ser até doloroso para ele ali no momento, mas o pós-ayahuasca, onde começam a vir as reflexões, onde você percebe as mudanças, né? Se você estiver em um grupo que tem, né, um amparo, que tem um direcionamento, onde, né, a pessoa não fica solta, aí a pessoa com certeza vai ter o respaldo necessário. Se ela for, né, através de um local que não tem as pessoas capacitadas, a proveniência da ayahuasca, né, feita de maneira amorosa, então tem a questão energética da preparação de tudo isso, do ancoramento, da egrégora, né? Então, se tiver num lugar bacana, e tudo que eu tô falando aqui é pensando que a pessoa está indo num local de respaldo. Nós estamos falando da sua experiência, claro, e do ambiente que você vive, do ambiente que você convive, do que você prepara. Sim, sim. Evidente, né? Porque, por exemplo, uma pergunta simples. Já aconteceu de alguém tomar e sair correndo pro mato? Claro. Difícil para pegar, e aí? Ah, mas deixa. Assim, na verdade, né, a gente prepara todo o ambiente, cuida, mas, como eu falei, podem haver catarses, né? E às vezes a gente mesmo leva a pessoa ali para abraçar uma árvore. Às vezes é essa Abraçar conexão, uma árvore é esse legal. grounding, né? Da pessoa sentir o chão ali, se conectar e dar um berro mesmo, né? Então já aconteceram muitas situações, porque é profundo. É profundo. Tende a ser profundo, pode acontecer existe muito, inclusive, da pessoa ir lá na consagração e falar, nossa, eu quase não percebi. Tem gente que fala, eu dormi, né? Mas ela fala isso, mas no dia seguinte ela fala, Juliano, não foi bem assim, agora tá vindo os insights. Juliano! É isso. Me aguarde, Juliano! Então, na verdade, a partir do momento que você faz a consagração, que você se consagra ali através dessa bebida, haverá um movimento interno que vai acontecer, que ele pode ser sutil e ele pode ser intrínseco, assim, né? Depende do dia, depende da energia ali do grupo, né? Da egrégora formada para aquela cerimônia, tá? E de você, como você está, da sua abertura. As limpezas fazem parte. Então, dentro de um processo com ayahuasca, é comum nós termos processos de limpeza. As limpezas, elas podem acontecer de diversas formas. Pode acontecer de você não ter nenhuma limpeza, pode acontecer de você ter diversas. Quais são as limpezas que acontecem? O bocejo é uma limpeza, lágrimas, sentir calor, sentir frio, tremer. Número 1, número 2... E o que o pessoal mais se preocupa é com relação ao vômito, né? Tem gente que tem aversão a um trauma mesmo, né? Com essa questão do vômito. Porque o que ela tem conhecimento desse tipo de limpeza é do passar mal. Mas a ayahuasca você não passa mal, é o mal que passa. Então, gostei. Então, quando eu sempre explico isso, que a limpeza, ela acontece espiritualmente. Então você está ali, concentrado, de olhos fechados, na sua meditação, fazendo ali a sua navegação interna, né? Tendo ali os seus acessos. E ali você está enfrentando, passando por alguma situação, isso vai para a mente e
pode vir para o plano físico, que é a limpeza física. É bom levar uma roupinha extra, né? É bom levar, a gente orienta, levar né? uma linha extra. Mas a nossa orientação é que a pessoa deixe fluir. Se tiver que vir, venha. Eu, hoje em dia, dificilmente faço limpezas. Eu consagro em todas as cerimônias, bebo ali uma copada de chá e faço a minha meditação. Tenho os meus processos, tenho as minhas limpezas, mas ela fica até o mental. Ayahuasca vicia? A ayahuasca te livra dos vícios, né? Ok. Então, dificilmente alguém vai conseguir. Eu não conheço, e na verdade os estudos, na verdade, já dizem que não existe viciar com a ayahuasca, né? O que pode acontecer é de uma pessoa que tem uma busca muito grande, que ela queira se livrar de padrões, que ela queira se livrar de medicações, de drogas, né? Dessas questões, dela buscar de forma mais intensa, né? De ter uma recorrência muito alta. Mas você não consegue se viciar, porque não é fácil se enfrentar. Quando você consagra da ayahuasca, você, na verdade, tem que ser muito corajoso. É como pular de paraquedas? Primeira vez você pula que não sabe como é que é. A segunda já complica? Como é que Ó, eu já pulei de paraquedas e achei maravilhoso. É uma sensação de libertação muito Quantas grande. vezes você pulou? Eu pulei 2 vezes. A segunda foi mais fácil? Eu gosto de altura, eu gosto de emoção, eu gosto de adrenalina, então, pra mim sempre foi maravilhoso, assim. Tá. Né? Então eu não consigo fazer essa analogia, né? Mas talvez para quem é um pouquinho mais pé no chão, né? Mais da terra, talvez chegue nesse ponto. Mas sim, a primeira vez você vai mais aberto, depois que a pessoa conhece, na segunda vez ela tende a ir com mais medo. Aí com mais receio, mais respeito, né? E tem que ir mesmo, porque a ayahuasca ela vai no ponto que tem que ir. E a gente nunca sabe o que esperar dela. Fica a dica, né, gente? A gente nunca sabe o que esperar dela. Porque se você quiser aplausos, não é o lugar de você ir, né? Com certeza não é. Não é. Né? E assim, eu falo, né? Não saber o que esperar, porque nós temos uma bagagem, né, que a gente carrega tanto das nossas experiências, desde o nosso nascimento e até antes disso, da nossa ancestralidade, da nossa família, né? Existe uma bagagem ancestral ali que está presente no nosso DNA. E você pode ter acesso a tudo isso. Eu, como reencarnacionista, então, sim, eu vou pensar em vidas passadas e histórias passadas. Com certeza. E na verdade, o passado, presente e futuro, ele não existe. Você vai acessar. Acessar não existe. Todos os tempos coexistem, né? Tudo coexiste, Tudo coexiste, né? Então tá tudo aqui, né? Com certeza. Tá Então, tudo aqui, eu não nasci ainda, eu já fui embora. Sim. Aliás, a gente nem sabe se já não foi. Eu tenho uma das experiências que eu tive. Ó, essa parte é muito bacana. Eu tava num feitio. O que é o feitio? É o evento mais importante do universo asqueiro. E da espiritualidade como um todo, que é quando a fraternidade, a irmandade se une para preparar a ayahuasca. Né? Então, a gente se reúne e vai fazer essa preparação. É um evento muito bonito, onde a gente faz ele todo praticamente na força. A gente consagra para preparar a ayahuasca. Né? E aí, eu estava nesse evento. Aí, à noite, depois de trabalhar o dia todo, ia ter uma consagração, ia ter uma cerimônia mesmo, né? E aí, eu falei, escolhi um lugar ali, eu falei, hoje aqui vai ser o cantinho onde a nave vai decolar. Deitei numa rede, né? Fiz a consagração, tudo. E aí, quando a força começou a se manifestar, que ela começou a se apresentar para mim, né? Tava ali de olhos fechados e tudo. E aí eu tava num local que parecia sujo. Sujo? Parecia sujo. Ok. Dentro da água. Era uma água turva, amarronzada. Eita, era emocional. Era como se fosse uma tubulação. Emocional. Aí eu estava ali, eu falei, meu Deus, eu vou morrer afogado aqui. E aí quando eu me vi, eu precisei fazer uma limpeza. Aí eu fui ali na grama correndo e eu fiz essa limpeza de vômito. Olha só. Só que quando eu fiz essa limpeza, eu me vi saindo pela minha própria boca. E aí eu me vi deitado ali, morto. E vi ali. Eu falei, nossa, o que aconteceu comigo? Tudo. Aí
em segundos, né? A gente, enfim, na hora ali não tem muita... O tempo é rápido, né? É muito rápido. E aí uma luz veio, me acendeu e me levou para outro plano superior, onde eu fui para um berçário espiritual. Olha, Eu incrível. olhava, incrível, incrível. Incrível. Era como se fosse uma flor, e eu estava dentro dessa, tinha um caule, e tinha essa flor, ela era transparente, e ali tinham várias flores dessa com outros seres dentro de cada flor. E ali eu esqueci não, né? Eu não sabia meu nome, eu não sabia o que eu estava fazendo ali, quem eu era, qual que era ali, por que eu estava ali. Um silêncio, uma paz, muito bonito, meio roxo, todas as cores assim, bem reluzentes, assim, ao mesmo tempo uma sutileza muito bonita. E aí veio uma outra luz e me tirou. Eu fui para um outro acesso superior. E aí eu consegui me ver de fora. Eu tava me vendo em terceira pessoa e tinha um ser dentro de mim. E aí eu fui me conectando, meu braço, minhas pernas se esticaram, fui me conectando na terra e eu fui recebendo um monte de informações. Na Gaia. Exatamente, na Gaia. E aí eu fui recebendo muitas informações do que eu tinha que fazer, qual que era o meu propósito, como que até o tom de voz que eu tinha que usar, né? Muitas mensagens muito bonitas para a humanidade, que na verdade eram para mim. Né? E aí, enfim, aí eu aterrisei, aí a expansão da consciência ali ainda estava muito latente, eu enxergando as pessoas, mas ao mesmo tempo eu estava vendo a pessoa, mas através de espírito, né? As minhas mãos, tudo diferenciado assim, né? De forma expandida, até aquilo baixar e eu... Tranquilizar. E foi muito impactante, né? E foi muito importante, porque foi um renascimento. Né? Então, para você poder mudar, você tem que deixar o velho homem. Você tem que se libertar dessas cascas, você tem que esquecer dessas feridas. E ali foi deixado uma grande casca na minha vida. Né? Uma parte minha muito que estava dentro de mim ficou. Só que ela não era minha, ela estava comigo. Né? Então a ayahuasca ela faz isso, ela remove o que não é para ser seu, o que não é seu que você colocou dentro e te dá espaço para você agregar mais da sua essência. Se curar é amar o outro, né? Uhum. E quando a pessoa está muito ferida, ela parte para o processo de ferir quem estiver por perto, né? Sim. Ela vai ferindo, porque o jeito que ela tem de lidar com a dor é ferindo, né? É verdade. E isso é terrível. Isso talvez seja a forma mais cruel de machucar alguém, né? Mas eu acho que é a única forma, na verdade. Eu acho que é a única forma, na verdade, de se machucar alguém. Porque só machuca quem é machucado, né? Só fere quem é ferido, só... Sabe o que eu penso, Ivan, na verdade? Que a gente não machuca ninguém. As pessoas se permitem serem machucadas e quando a gente acredita que pode machucar alguém, na verdade a gente está se machucando. Mas a linha é contínua, né? Porque a pessoa dá abertura para se magoar, você não se respeita o suficiente a ponto de poder amar totalmente alguém, né? Porque amar totalmente alguém não é essa paixão, esse amor que as pessoas falam por aí, que é uma outra coisa. Confundem, né? Confundem, é uma outra coisa. Amor é uma coisa muito mais ampla, ela é universal, é uma coisa universal, é um processo universalista, é um processo que não tem desde que, apesar de, não tem nada disso, porque daí é outra coisa, não é amor. Mas a questão é que só pode amar quem se ama, né? Sim. E só pode receber amor quem se ama também. Também. Então, não é questão de responsabilizar alguém pela sua dor, mas é questão de você entender que você não pode ser veículo para que o outro realize o seu prazer em sentir dor, né? Sim. Porque isso volta para você. Ao mesmo tempo que, às vezes, essa ferida, esse fazer alguém sofrer, pode ser que ali no momento seja um momento de sofrimento, naquela hora. Mas um pouquinho mais para frente pode fazer mais sentido e seja também um gatilho de libertação, de cura, né? Quando você entende que, a gente estava comentando sobre esses dias, que muitas coisas são bobagem, né? E que no final da vida tudo vai ser uma grande bobagem. É verdade. Aí perde o sentido do sofrimento. Né? Você estava falando aí sobre o sentido da vida.
Uma das coisas que me deixa assim, hoje, não. Hoje eu já perdi essa bobagem, né? Eu já tô naquela fase que eu sei cada vez menos. Certezas, então, nenhuma mais, né? A não ser na minha espiritualidade, no que eu creio espiritualmente. Mas o resto, não tenho certeza nenhuma mais. Mas a pessoa perguntar assim, qual é o meu propósito de vida? Hoje eu consigo responder, eu falo, olha, viver. Viver a sua plenitude, Sim. né? Que tá tudo certo dentro do tempo e espaço, Uhum. né? Então, de repente, você pode até ser meio escrotinho nessa vida, mas você tá vivendo a sua realidade. É verdade. E existe a opção de nascer escroto, Existe. sabe? Aham. E a pessoa que nasceu escrota, ela vai sofrer um processo da escrotidão dela. Ninguém vai sofrer por ela, É verdade. né? É uma forma que ela achou de crescer, fez um contrato, ok, Sim, né? concordo. Então é uma questão sempre de busca. E me diz uma coisa, qual é a idade limite? Tem uma idade limite para se iniciar o processo com a ayahuasca ou para finalizar? Eu já servi a ayahuasca para um bebê de 3 dias de vida. Olha, Então, pela lei e por todos os estudos, gestantes, mulheres que estão em fase de amamentação, crianças, jovens, adultos, idosos, independente da idade, podem fazer o uso da ayahuasca, né, de forma totalmente tranquila. Inclusive, existem histórias de mestres, né? Vou falar mestres, né? Só para falar que eram pessoas de linha de frente da ayahuasca que escolheram a ayahuasca para fazerem a sua passagem. Uma pessoa viu que ela está chegando num determinado momento que é a hora dela ir para o plano. E aí ela pede ayahuasca. para fazer o desligamento dos cabos deve ser uma maravilha. Aham. Né? Então, é até o último dia de vida. Ela tem alguma influência sobre a dor física? Em que sentido? Aliviar aquela dor naquele momento que está sendo usada? Sim. Quando você consagra e você está ali na sua meditação, você pode tanto retrair Você e pode ficar mais expandir, tenso, né? né? E isso também fazer parte da sua aprendizagem. E aquilo até se tornar um padrão por algumas consagrações, até você aprender que o soltar é o caminho, né? Como você já pode começar soltando, né? E relaxar o seu corpo e se libertar de dores, sem contar que ela também tem um efeito anti-inflamatório. Olha, incrível. Então, porque ela age no seu sangue, né? Ela vai estar presente ali na corrente e ela tende a desinflamar desde glândulas até inchaços no corpo, ou seja, Qual é a frequência do uso? a cada casa tem uma determinada frequência. Hoje as casas que são bastante presentes fazem consagrações todas as semanas. Tá? A nossa casa, ela tem uma frequência, hoje, a princípio, estou formando, digamos assim, os discípulos, né? Claro. Preparando eles para eles se trabalharem, para eles estarem à frente de um trabalho também. Então, por enquanto, hoje, dentro da nossa casa, sou eu. Né? Então, hoje eu me divido entre São Paulo e Rio de Janeiro. Então, a gente, uma semana sim, outra não, né? Mas também nós fazemos 2 encontros num final de semana, que é sábados e domingos, às vezes às quartas-feiras também. Né? Então, hoje, né, mais ou menos não tem uma frequência definida. Tá? Vai da disponibilidade de cada um. Hoje a minha disponibilidade costuma ser aos finais de semana, né? E às vezes eu também faço encontros às quartas-feiras, porque tem muitas pessoas que de final de semana também trabalham e tudo, então busco receber a todos. Aí tem o processo de produção, né? Tem o processo de captação dos vegetais. Tem toda uma história aí, né? Tem muito trabalho envolvido, né? Então não dá para ser tão simples assim, né? Não é simples, né? Não é simples, mas nós fazemos de 2 a 3 eventos no ano para preparação da ayahuasca, que é o que vai nos abastecer, né? Para que os trabalhos aconteçam.
Conta uma história pra gente que marcou você nesse tempo todo. Uau, uma história que marcou. É. Aquela história que. Existe a história que você vê com você, né? Essa sempre marcam, né? Porque é sobre nós. Mas existe aquela história, né? Aquela que está fora. Aquela que está fora da gente, está na vida do outro, está na experiência do outro. Mas a gente vê aquilo acontecer de uma forma especial. Ó, eu vou contar duas histórias então. Perfeito. Uma minha, né, que remete também à primeira consagração, que ela me acompanhou por um tempo, né, que foi quando eu tive acesso a um ser dentro ali, né, da viagem que eu estava fazendo. Um ser se apresentou, eu estava num local escuro, ele tinha formas geométricas e aparecia de forma lateralizada com os olhos vermelhos. Eu não identifiquei de prontidão o que era aquele ser. Ele me causava um certo medo, mas ao mesmo tempo me dava segurança. Era como se ele fosse um protetor, mas um protetor que passava muito respeito, assim. E aí esse ser continuou se manifestando algumas consagrações seguintes. E aí, depois de meses, eu consegui perceber, fora da consagração, que era uma coruja. Então, e aí eu comecei a pensar, eu falei, nossa, na porta da minha casa, corujas. Em cima da minha cama, uma pedra de coruja. Minha filha, eu dei uma coruja falando que era protetora dela. Então, eu já tinha essa conexão, não tinha entendido essa profundidade. Hoje eu até tenho uma tatuagem aqui no meu braço. Sabedoria, né? No xamanismo é sabedoria. Sim, sabedoria. E ela é a guardiã das sombras também, né? E aí, essa tatuagem representa a minha primeira experiência espiritual, né? O início dessa jornada, dessa caminhada. E então, tive esse acesso, foi muito significante, porque eu comecei a refletir sobre o comportamento dela, né? Sobre como uma coruja enxerga o mundo, alguns hábitos. Eu vi que tinha muita ligação com a minha forma de vida também, né? E, enfim, foi bastante interessante, né? Teve um outro caso, bem no meio, faz uns 4 anos atrás, mais ou menos, uma senhora que participou. Ela já participava, acho que ela estava na 4ª consagração dela, e aí, enfim, foi bastante impactante para ela. Ela me ligou uma semana depois. Ela falou, Juliano, eu preciso compartilhar contigo isso que aconteceu, que foi forte. Foi muito especial. Ela já tinha seus quase 60 anos, né? Ela já tinha passado da fase da menopausa. E aí ela falou que ela voltou a ter o fluxo dela. Mais de 60 anos. E ela falou que estava sentindo uma vivacidade dentro dela, como se algo estivesse acontecendo internamente, que ela falou, é muita energia. Né? Então, essa conversa que ela teve comigo foi muito especial também, porque uma mulher que já passou pela menopausa voltar a ter o ciclo dela, não sei se, acredito que não tenha continuado, mas acho que aquilo foi algo que aconteceu para despertar esse desejo pela vida, essa questão, né? Ela teve os entendimentos dela, né? Então isso foi para mim bastante marcante. E recentemente, então eu tô falando do começo, uma do meio e outra mais recente, né? De uma pessoa que consagra lá comigo, faz parte da casa, e ela tem um câncer de mama, nível 3, há muitos anos, né? Aí ela foi 1, foi 2, foi 3, foi 4, né? Aí recentemente, ela me ligou, falou, Juliano, preciso também compartilhar algo contigo, que eu estou muito emocionada, tal. Ela falou, faz anos que eu faço os meus exames e ele sempre esteve no nível 3. Depois da última consagração, tive uma experiência onde eu passei por uma cirurgia espiritual ali naquele momento. Tive um retorno, tive que ir ao médico, como de costume, e os meus exames foram para nível 2. Isso nunca havia acontecido. Isso é uma redução, né? Então, são acontecimentos que me marcaram, foram esses daí que eu mais me lembro. Eu acho isso importante, porque
As pessoas sempre têm aquela, as pessoas sempre têm aquela visão, né? Como já coloquei desde o começo, aquela visão distorcida, né? De repente, aquele rapaz que tomou, foi lá e matou a pessoa que fazia, que preparava, né? Não vamos citar nomes, porque eu acho que não convém, mas todo mundo conhece essa história, né? O cara, acho que era um cartunista, não era? Aí consagrou, não sei o quê, o menino tinha problemas, foi lá, aconteceu. Então, é o que fica. São milhões de histórias lindas, mas uma história Aí posso falar sobre essa história? pode. Na verdade, é o neto do Chico Anísio, Sim. né? Que é o Ryan, nome dele. Ele foi num local de muita seriedade, né? Ele participou, se eu não me engano, de 3 ou 4 consagrações e ele teve o despertar dele, onde ele estava mudando a alimentação dele, onde ele estava meditando, onde ele identificou, né, coisas que ele precisava mudar na vida dele para ter uma vida com mais propósito. Então, ele estava nessa fase de despertar. E aí, na cabeça das pessoas próximas, isso acontece com muita frequência, Ok. era um surto. Né? Porque às vezes você precisa ser mais intenso para fazer uma mudança. Então, na vida nós temos picos de acontecimentos. Então ele estava num ponto elevado de mudança, de movimentação de mudança. Né? Só que a família não aceitou isso. Eu acho que essa é a parte que as pessoas têm bastante dificuldade de lidar. Né? E aí ele já tinha passado alguns meses, né, de que ele já tinha participado, não estava mais participando. Ele foi meditar numa praia e ele morreu afogado. Então não tem nada a ver com a ayahuasca. O Niso, que é o pai dele, ele é uma pessoa da mídia, uma pessoa famosa, sim, né? E ele vai de tempos em tempos e ele denigre a ayahuasca, ele fala da ayahuasca, né? Mas ele não fala também da relação do filho com ele, com a família, uma série de coisas, tem né? mais coisas a serem colocadas, né, na mesa, mas anterior a isso teve um cartunista que foi assassinado por um menino que usava, que fez dentro da casa dele, mas o menino já tinha problemas também, aí tomou ayahuasca, piorou, enfim, não piorou por causa da ayahuasca, mas enfim, é o que vem para a mídia. Sim, então a gente coloca, a mídia é sensacionalista. Então né? a gente traz isso porque nós temos as seguintes questões. Nós estamos aqui, a gente não sabe quem está nos vendo. Pode ser um garoto de 15 anos, pode ser um senhor de 90 anos, nós temos de todas as classes sociais, de todo nível de consciência. Sim. Né? Então, a gente precisa trazer esses assuntos para que seja mais compreendido. Uhum. Né? Você está na condição de um chamaria um sacerdócio da ayahuasca, seria isso? Na nossa doutrina, existe a nomenclatura de mestre. O mestre, né? O mestre da ayahuasca. Então, são perguntas, por exemplo, a gente pode ser levado à depressão? Levado? Ao tomar a ayahuasca? Não, muito pelo contrário. Todos os estudos, tudo que vem, na verdade, faz com que você se liberte desse tipo de sentimento. Né, desse estado. Não é um sentimento, é um estado, né? Um estado depressivo. Né? Pode acontecer sim, de após uma consagração, aquilo ficar muito latente. O seu estado ali por 3, 4, alguns dias, uma semana, de você viver aquilo com muita intensidade. Né? Por isso que é importante você estar num grupo que tenha os conhecimentos para fazer com que você viva aquele momento e passe por ele, porque ele vai passar. Então, quem tem depressão, ansiedade, pânico, pode fazer um uso terapêutico? Pode, e na verdade é o que mais tem. Né? Na apresentação que você fez da minha pessoa, né, falou de mais de 8 mil atendimentos. Exato. Hoje já passamos, já estamos quase em 11 mil. É muita coisa. É muita gente, né? Só no ano de 2023, eu atendi 2.100 pessoas. Né? Então, todas elas preenchem uma ficha anamnese, onde tem perguntas que
a gente valida, né, a participação dessa pessoa ou não e direciona da melhor maneira para que ela possa vivenciar a experiência, né? 80% das pessoas ou são adictas ou depressivas, né? Eu vou falar da palavra depressão, mas a gente pode falar em bipolaridade, em ansiedade generalizada, pânico, enfim, tá? Então, muitas pessoas, borderline, tudo isso. Então, as pessoas chegam já com muita medicação, com muitas questões, né? Então, como uma pessoa que já chega abastecida de uma carga, né, vai participar de algo tão profundo? Como nós estamos num podcast e como nós estamos abertos ao público, a gente sempre faz uma ressalva, né? Qualquer pessoa que nos procurar, seja na ayahuasca, seja na cura quântica, seja no que for, é primordial que ela tenha que ela tenha passado por um médico, que ela tenha passado por algum lugar, né? Porque nós não estamos aqui para curar ninguém. A gente cuida de seres humanos, a gente cuida da alma. É verdade. Quem cuida do corpo físico é médico. Isso aí. A gente deixa isso claro, porque senão a gente pode até ser processado por não dizer isso, né? Mas para mim é sine qua non. Antes de chegar para mim, tem que ter passado por um profissional médico, né, da medicina tradicional. Por quê? Porque você se respalda e você dá segurança para aquela pessoa que procura. Agora, sim, muitos chegam num nível de medicação como se estivesse tomando refrigerante, né? E é muito difícil você lidar com uma mente que já não está presente, não é isso? E é interessante a gente falar sobre isso porque o remédio ele não cura. Não. Ele trata de sintomas. Exatamente. Aí causa um outro buraco que você vai tomar um outro remédio para cuidar daquele buraco e vira uma bola de neve, né? Então, pela lei, tá? O que a lei que regulamenta a ayahuasca, ela foi um estudo de 20 anos, muito profundo, feito com cientistas, com mestres, com, enfim, diversas áreas, tá? E hoje, o que a pessoa pode esperar de uma cerimônia com a ayahuasca? Ela vai esperar um trabalho espiritual. Sim. As pessoas falam, né, da palavra cura, uma medicina fala de cura, mas a ayahuasca não tem nenhuma propriedade curativa. Ok. Tá? Então, a pessoa vai para viver uma cerimônia espiritual. Isso é importantíssimo deixar isso claro. Né? Então, a pessoa vai lá para ter essa experiência espiritual. A melhora pode ser uma consequência de acordo com o que ela tiver dentro dela de busca. Exatamente. Perfeita colocação. Era isso que a gente tinha que deixar claro aqui, né? Para que as coisas não debande para uma outra coisa que pode prejudicar, né? Claro. O seu trabalho, enfim, tudo mais. E também, Ivan, rapidinho, só para a gente complementar, existem pessoas que não podem? A ayahuasca é para todos, mas nem todos são para a ayahuasca. É a pergunta a seguir. Tá? Então, o que acontece? Pessoas com esquizofrenia e bipolaridade aguda, algo muito, não é recomendado, não significa que não possa. Tá? Existem níveis de esquizofrenia. Eu já recebi pessoas com esquizofrenia que o médico falou, não, a sua está controlada, você está bem, a sua saúde, você está se cuidando, pode ir lá. Exatamente, porque no caso da esquizofrenia, que é exatamente a pergunta a seguir, eu atendo muitos esquizofrênicos. Eu tenho um respeito especial, porque a esquizofrenia eu não considero uma doença mental. Nem eu. E não é. A esquizofrenia, para mim, é uma simplesmente pessoa com acesso. Um acesso. E acessos, né? Que elas têm uma realidade que eu tenho. Ímpar. Eu até admiro. Eu admiro, eu tenho talvez uma atitude de empatia e misericórdia mesmo. Misericórdia no sentido de entender o sofrimento dessas pessoas. Porque não é fácil elas viverem nesse mundo que a gente vive hoje. E uma das coisas que mais me chocam é como a esquizofrenia pode acontecer em idades diferentes, desde que tem um gatilho.
Uhum. Até que ponto a ayahuasca pode ser um gatilho para esquizofrenia? Olha, na literatura, a ayahuasca ela não promove esse gatilho se você não tiver isso já em você, Pois é, não, sim, com certeza. tá? Porque o esquizofrênico, ele nasce esquizofrênico. É isso. Ponto, Acabou. ponto. Agora, nem sempre esse gatilho é acionado É. Se a numa idade pessoa já mais tiver, tenra. pode ser acionado sim. Pode ser acionado. Pode ser. E como filtrar essa pessoa que não deveria tomar ayahuasca, então? Neste caso, onde nem a pessoa sabe, não tem como. É complicado. E também, mas não significa que ela vai consagrar ayahuasca, isso vai ser acionado. Sim, também tem isso. Né? De todo esse mundaréu de gente que já passou por mim, eu vi uma vez isso acontecer. Com uma amiga minha. Né? Que depois ela ficou uma semana tendo que ser acompanhada bastante de perto. E aí ela se restabeleceu e ela começou a se trabalhar. E para ela foi uma bênção. Uma bênção. Mas no começo, foi assustador. Por conta da família. Isso acontece com outras técnicas. Isso acontece aí com constelação familiar. Isso acontece... São gatilhos. É o que eu mais Não recebo, é pessoas que foram em determinados lugares, era uma brincadeira, colocava 200 pessoas numa sala, fazia com todo mundo ao mesmo tempo, depois deixava o cartãozinho em cima da mesa. Legal. Então é complicado. A partir daí, a gente pode falar que não é ayahuasca. Assim como não é a constelação, assim como não é... É a pessoa. É a pessoa. É a pessoa no lugar errado, na hora errada. Se é que isso existe. Sim. Ou na hora certa, no lugar certo, para que isso viesse. Porque às vezes é o que ela precisa trabalhar na vida dela. Precisa ser trabalhado. É importante sempre deixar isso bem claro. Uhum. Vou fazer uma pergunta que eu sei qual é a resposta, mas não é sobre mim. Ok. É sobre todo mundo que está nos assistindo agora. Perfeito. É possível que de alguma forma faça mal a alguém? O que é fazer mal? No sentido genérico, no sentido como as pessoas entendem mal. No sentido como as pessoas entendem que possa ser prejudicial. De forma alguma. Tudo o que contém na ayahuasca contém no nosso corpo humano. O nosso corpo humano produz. Ok. Tudo. Tá? E todas as quantidades existentes são ínfimas para fazerem mal a alguém. Tá? Então, a resposta é não. Não tem como fazer mal. Tá? Mais uma vez, o que pode acontecer é a pessoa ter uma catarse e ela não querer aceitar aquilo. E aí ela falar que ela passou mal e tudo, mas como eu falei, é o mal que passa. Ou comprar pela internet uma coisa feita ali no petzinho ali de plástico, toma com 3 amigos e vai curtir isso ouvindo rock pauleira, eu acho que não vai dar certo, né? A regulamentação, a lei diz que o uso da ayahuasca é liberado desde que seja através de uma casa, uma instituição religiosa ou espiritual que realize através de pessoas que têm o conhecimento necessário para poder servir. Tá? Hoje, infelizmente, né, com a popularização, né, da ayahuasca, encontramos pessoas que produzem para vender, para comercializar. Essa pessoa a princípio, ela não tem responsabilidade alguma por quem vai fazer uso, porque ela não vai estar lá na frente da pessoa. Com certeza. Ela provavelmente não tem um CNPJ, e se ela tiver, ela não vai oferecer dessa maneira, né? Então, sim, ela pode ser prejudicial se você estiver fora do contexto do qual a lei determina. Né, onde a pessoa não vai ter uma guiança assertiva, onde ela não vai estar com o ambiente protegido energeticamente, né? Então, todos esses pontos são relevantes. Várias questões, né, que vale para tudo, né? Sim. Vale para tudo. Se você tem uma dengue e você toma um comprimido, um acetil salicílico, por exemplo, você vai ter uma hemorragia. Sim. Também se ela for hemorrágica, então já... Com certeza. Aí você vai desencarnar, né? Bem próximo, pelo menos. Você vai ter um problema sério. Então você pode morrer com um comprimido, né? Um comprimido pra dor de cabeça. Com certeza. E aí, só pra gente ter esse entendimento maior, que é uma coisa muito legal,
né, as pessoas falam, o DMT é um alucinógeno, é uma droga, né? A dimetiltriptamina, ela é produzida pelo nosso corpo. Tá? E todos os seres vivos da Terra produzem DMT. Nos seres humanos, é produzido pela glândula pineal. Ah, sim. Né? Que enfim, esses cristais de DMT, eles estão ali sendo produzidos, só que nós temos uma enzima chamada de IMAL, que ela bloqueia a passagem de DMT pelo nosso corpo. Quando Em algumas pessoas não, né? Não, essa enzima está lá, né? E aí, quando nós consagramos a ayahuasca, existe uma ação onde essa enzima para de bloquear. E aí nós temos a passagem do DMT pelo corpo. Né? E aí é quando você tem as experiências transcendentais, né? Que são as experiências de quase morte, de renascimento, que são proporcionadas pela ayahuasca. Tá? Que ela acontece em 3 oportunidades na vida. Que é quando a gente nasce, que vem o primeiro fluxo de ar na criança. O sopro. Quando a gente faz a passagem, né? Que você deixa esse plano. E também quando você quase morre. Né, que são as pessoas que chegam no fim do túnel, que vêm, as experiências que você contou, né, de uma experiência que você teve, e você retorna, né, daquela experiência e você consegue, né, manifestar, explicar o que, parte pelo menos do que você viveu, e talvez tenha um outro sentido na vida. Então a ayahuasca, ela é isso. E a quantidade de DMT que contém na ayahuasca, ela é 0,1%, né, da quantidade para que ela seja considerada uma droga. Tá? É aquela história, né, querido? Se não paga imposto, se paga imposto, tá tudo certo, né? Sim, sim. Se paga imposto, tá tudo certo. A gente vê as casas de jogos abertas em tudo quanto é esquina. Não tem cassino, mas tem casa de jogo em tudo quanto é esquina. É verdade. Com propaganda descarada, botando artistas em tudo quanto é coisa aí. Então, a coisa é uma hipocrisia danada, né? É verdade. Né? Aí cigarro em tudo quanto é esquina, qualquer um pode comprar um maço de cigarros, não tem nada mais terrível do que um cigarro. E tá aí sendo vendido, mas por quê? Porque paga imposto, né? Se algum dia tributar a ayahuasca, e eu acho que vai estar tudo certo também, porque a questão toda é essa, a perseguição é com aquilo que não paga imposto. Aí começa a achar, vão falar dessa porcariazinha de 1% que tem na ayahuasca. Gente, faz uma análise de um cigarro. Estima-se que no Brasil existam mais de 500 mil pessoas que façam uso regular da ayahuasca. Né? Mas o número é muito maior de pessoas que já fizeram uso, claro, né? Mas eu vejo assim que as pessoas se apegam muito nessa parte mística, né? Nesse tipo de acesso que você tem, que é algo que é difícil de explicar. Mesmo eu, que sou uma pessoa com uma experiência, né? Que tem já uma percepção mais aflorada, assim, né? É uma experiência que você tem que viver. Então as pessoas, elas têm um certo ceticismo, medos. Na verdade, ela tem dela mesma esse medo. Claro. Só que ela ela coloca, né, na ayahuasca, e aí pra ela é mais fácil falar que é uma droga, que aquilo vai fazer mal, que aquilo matou não sei quem, que não sei o que lá, né, e se apega nesse 1% de algo que deu errado, que a mídia sensacionalizou e coloca uma máscara, né? Então, eu vejo isso. Mas sim, tem essa questão também. Não paga imposto. Droga é uma coisa tão relativa, né? A pessoa vai ali na padaria com uma bomba de chocolate de 200 gramas. Ela tá comendo uma bomba mesmo. Mortífera. Mortífera, né? E é uma droga de massa, terrível, né? É uma droga terrível. Os poderosos, né? Eles colocam diversas formas de nós acessarmos pra gente ficar ali, né? Não desperto. Ainda dá aquilo na boca da criança. Exato. Um bebezinho, né? Uhum. E acha que tá tudo certo, né? Uhum. E assim a vida toca. Como é que... enfim. Vocês têm que viajar, vocês têm que adentrar na mata, vocês têm que
levar pessoas, porque não dá para fazer sozinho. Vocês têm que engarrafar, vocês têm que transportar. A ayahuasca é cobrada durante a ritualística, durante a consagração? As nossas cerimônias, né, hoje a gente estipula ali um valor, sim, de contribuição para que ela participe, porque nós pagamos aluguel, Sim. nós fazemos todo esse trabalho de produção, é muito custoso, né? Embora a gente vá na floresta, nós vamos em fazendas onde é concedido que a gente vai retirar, a gente pesa e paga por quilo, né? Existem casas que já têm a sua própria plantação, né? E já tem lenha, já tem espaço próprio e tem um custo muito reduzido. Essas casas deixam contribuições abertas. Essa é a nossa busca, né? Hoje eu planto, eu tenho um terreno onde a gente tem a nossa plantação, nós temos um outro espaço lá no Mato Grosso, onde a gente também cultiva as nossas plantas, mas elas ainda não estão aptas para colheita. Né? Então hoje ainda é muito, muito custoso da gente fazer essa manutenção toda. Essa pergunta é muito simples, é muito direta, porque o que eu falo aqui, meu querido, sempre... Porque não tem custo. Sabe, eu falo... E é energia de troca. O que eu falo é o seguinte, não tem como você trabalhar, você dedicar o seu tempo, você dedicar tudo e ficar naquela coisa... O kardecismo trouxe muito isso, né? O kardecismo trouxe muito isso. Dê de graça o que é de graça. Tá, mas o que é de graça? O que é de graça hoje? Se você tem que pagar aluguel, se você tem que pagar pessoas para te ajudar, se você tem energia, você tem tudo, como é que você vai fazer? Né? Eu penso diferente, eu penso que o Deus que habita em mim habita o Deus que habita em você. Saúde o Deus que habita em você e respeita. Namastê. Se meu Deus traz para mim condições de eu sobreviver, eu achar que você precisa da minha caridade, do meu sacrifício, eu estou dizendo, ó, seu Deus é um bundão e meu Deus é superior ao seu. Sim. O Deus que habita em mim é melhor que o seu. Então você tem que viver de uma forma que a outra pessoa perceba a necessidade de contribuição. Uma das coisas que eu mais escuto, mas você cobra consulta? Oi, eu tenho que viver. Tem noção do que custa esse espaço? O que custa manter tudo isso? Com certeza. Né? Então você tem que ter a manutenção. Então quando eu pergunto isso é de uma forma muito direta e prática, que as pessoas precisam começar a aprender que tudo que demanda gastos demanda algum tipo de ressarcimento. Sim. Porque senão não seria nem mesmo justo. O meu pensamento sobre isso, dentro do universo da ayahuasca, tá? É que não há problema de existir um valor para ser contribuído, desde que esse valor ele seja empregado na melhora, no crescimento da missão. Sim, com certeza. É isso, se a pessoa está utilizando para enriquecimento, ela quer desvirtuar, aí ok, se você perceber isso... E o que é desvirtuar? É você comer, quer comprar casa para ela, quer fazer viagens, aí é uma outra história. Enfim, seguir outros caminhos. É outra história. Sim. A não ser que ele se dedique 100% a isso, a não ser que a vida dele seja em cima disso, ele tem família, ele tem que ter o canto dele. Ele tem verdade. Então, tá tudo certo também. Né? Agora, se ele tem uma outra abertura, palestras, cursos, consultas, então, ok, ele pode diluir um pouquinho essa... Concilia, ele pode conciliar, Sim. né? Mas é importante deixar isso claro, porque o meu trabalho de consciência na paranormalidade, primeiro, vamos falar de paranormalidade, quem trabalha dentro da paranormalidade? Vamos parar de curioso nessa história? Sim. Sabe, não tem curioso nessa história, sabe? Então vamos falar sobre... Vamos trazer conhecimento sobre, vamos discutir sobre, né? É o que eu sempre falo para vocês aqui, não se dá palestra. Né? Então eu não trago convidado aqui para palestrar. Eu trago convidados aqui para compartilhar. E eu vou tirar o sumo. Eu vou apertar, eu vou torcer, eu vou espremer, porque eu quero que vocês tenham acesso a toda a informação possível que cada convidado puder levar a vocês. Então, eu falo bastante, junto com o convidado, sim. Quando vocês quiserem palestra, vocês pegam o contato dele e vai para a palestra dele.
Aqui a gente está para discutir, conversar e trazer, né? Levantar a fervura. Aham. E eu vejo muito importante, porque é difícil alguém me perguntar sobre isso, e ela é um tema que ela tem que ser Tem que ser trazida. trazido, tem como. Tem que ser, porque as pessoas ficam. Eu vejo, o outro cobra não sei quanto, como que vai trabalhar na espiritualidade, ficar cobrando? Gente, Mas eu dedico a minha eu vida. estou encarnado. É. A resposta é essa, eu estou encarnado. Não, na verdade, vamos chegar agora num outro ponto. Só fala mal ou só critica quem não faz. Né? Ou quem fica ali acomodado, né? Que fica olhando o outro. Eu nunca vi ninguém que é de grandes resultados criticar a correria do outro. Tem como, é aquela história. Já imaginou que cretinice? A pessoa chega na minha consulta e fala, não, você paga quando você achar que eu mereço. Tem cretinice maior do que essa? A pessoa vai se sentir na obrigação de pagar muito mais do que a pessoa cobraria por uma consulta. Sim. Aquilo que fica pela oferta é descarado. Porque quanto custa o amor do outro? Não tem preço. Então você bota o preço no trabalho, teu amor você não está vendendo. Sim. Teu amor é grátis. Não, e outra, assim, é legal falar isso, mas se chegam pessoas que conversam abertamente, falam, olha, eu não tenho condição, tô assim, tá assado. Não, chega, ninguém vai deixar de participar. Sim, mas sempre tem um copinho para lavar. Sim. Sempre tem um chão para varrer. E a pessoa paga com aquilo que pode. Com certeza. Isso se chama dignidade. Exato. A coisa mais linda que a gente pode dar para alguém. Gente, não é uma questão de dureza de coração. Pelo contrário, quem me conhece sabe que eu sou uma manteiga derretida. Mas é você estender a mão para a pessoa, não no sentido da caridade pura, como se ela fosse inferior a você. Sim. Mas no sentido de você dignamente, né? Você transfere essa dignidade para o outro que já é dele, é só você reconhecer que ele tem dignidade. Uhum. E o que é que você pode fazer então para pagar? Porque daí fica uma troca. Não é pagar, é trocar. E isso precisa ser falado dentro da espiritualidade. Eu concordo, né? Mas também tem o outro lado, de pessoas que só querem meio te sugar. Essas vão sobreviver. As pessoas que procuram a gente, né? Sim. Sim, mas a gente conhece, né? Sim, e aí tem a nossa percepção, a gente identifica ali muito fácil. A gente conhece. Então não adianta também querer passar essa perna. Não. Isso aí quando eu tinha 19, 20 anos, faziam muito comigo, hoje não. E comigo a mesma coisa. Né? Então... Hoje você chega e você fala assim, olha, meu querido, minha querida, eu sinto muitíssimo, mas não transfira para mim o seu problema, eu não quero para mim. Ele é seu. Ele é seu. Eu estou aqui para te estender o meu abraço, o meu carinho, né? Mas assim não. Desta forma não. Se você quiser transferir para mim, me responsabilizar, é uma outra história. Sempre tem, tá? Sempre tem. Mas é aquela história. Eu costumo dizer que eu sou aquela última portinha do lado esquerdo do corredor, bem lá no fundo, quando acaba a luz, aí fizeram uma portinha bem baixinha, você tem que entrar de 4. Quando chega para mim, já passou por tudo. Então eu já falo para a pessoa, opa, não, vamos fazer juntos, vamos cuidar disso, mas não transfira para mim o seu problema. Sim. Eu não quero para mim. E nem eu. Eu quero que você se livre do seu, mas não transferir para mim. Com certeza. Vamos trabalhar juntos? É isso. Né? Porque milagre, sabe o que é milagre para mim? O que é milagre para você? Olha, essa é uma pergunta capciosa. É capciosa. Sim, um milagre é você fazer um feito que você não acredita. Sim. Então, o milagre para mim acontece todos os dias. Eu ativar uma coisa que ninguém ativou. Uhum. Mas não é porque eu sou melhor do que o outro. É porque eu consegui encontrar um canalzinho. Nós somos igual água. Se a gente continuar correndo, uma hora acha uma brecha. Eu quero ver quem é que segura. Nós somos água, né? Que a gente é igual à água. Eu quero ver quem é que segura a água numa brecha. Não segura. Tá? Não tem nada que vede água. É verdade. Então a pessoa só precisa se entregar. É verdade. Né? Uhum. E a cura passa pela pessoa, não é por nós. Nós não somos donos da cura.
Nós somos simplesmente facilitadores, Uma ponte. uma ponte, para quando a pessoa realmente quer essa cura. Pra dar um caminho, né? Então eu acho isso Mostrar. perfeito. Bom, vamos lá. E como é que uma pessoa faz para se iniciar nesse ritual, né? Podemos chamar assim? É correto? Sim. Existe a iniciação, né? Hoje a pessoa ela precisa entrar em contato conosco. Então nós temos alguns canais. Então nós temos o nosso site, Sim. ayahuascasp.com.br, né? É o nosso site. Nós temos as nossas redes sociais, que é ayahuascasp. Ayahuasca. AYAHUASCASP. Repete que é comprido. AYAHUASCASP. Ok. Ayahuasca SP. Né? Então, é Instagram, Facebook, TikTok, o X, que é o antigo Twitter. Né? Então, nós estamos presentes nessas redes onde nós trazemos os conhecimentos, né? Buscamos, né, de forma séria para as pessoas poderem aprender e se ressoarem com essa energia. Aí ali estão os contatos para elas chegarem até nós. Quando ela manifesta o interesse de participar, ela recebe informações de como funciona a ritualística, tempo, duração, onde que é, como que não é. E aí junto vem a ficha, já para ela preencher de maneira ali, onde ela chegará no nosso site, vai preencher a ficha, informa que ela preencheu. A gente vai validar essa ficha dela, vai bater um papo com ela. Estando tudo ok, ela faz a contribuição para ela firmar o compromisso dela. E aí ela vai ser encaminhada para um grupo das pessoas que participarão pela primeira vez. E lá ela vai ser orientada por aproximadamente uma semana, com diversos conteúdos, com muita informação, para que ela já comece a se preparar para essa experiência, né? Saber o que vai levar, como que ela tem que fazer, o que é bom fazer, deixar de fazer. Ela vai chegar e lá, antes da experiência começar, vai ter uma explicação também de como que vai funcionar o ritual, a cerimônia, tudo. Para não ficar perdido, né? Na verdade. Sim. E é engraçado porque, né, a gente faz dessa forma. Porque a gente não quer ninguém perdido. A gente quer as pessoas completamente conscientes, cientes do que está acontecendo, porque o nosso trabalho é a busca pelo equilíbrio, é o caminho do meio. Querido, só que as pessoas adoram estar perdidas. Tudo bem, As né? pessoas adoram estar perdidas, elas batem palma por estarem perdidas. Mas tá mudando. E elas querem assim, sabe? Elas querem assim, você vai me salvar. Mas não vai ser lá. Se você não se salvar, ninguém vai te salvar. A pessoa tá com a vareta esticada ali, mas você tem que nadar um pouquinho e grudar nessa vara. Porque se você não grudar nessa vara, ninguém vai tirar você dessa água. É verdade. Não é? Sim. Né? Então, o nosso trabalho é um trabalho de busca pelo equilíbrio, né? Onde tem o antes, o durante e o depois. E o mais importante da ayahuasca é o depois. Ou depois, né? É o depois, é onde a gente direciona as pessoas no sentido de orar e vigiar. Vigiar o quê? Tudo. Seus pensamentos, o seu sono, a sua alimentação, seus relacionamentos, sua área profissional. O perdão é importante? Rapaz, o perdão, se não é... é um dos mais importantes, né? Não o perdão, mas o auto-perdão. Porque quando você aprende a se perdoar, é total. Você alcançou. Eu quero te presentear com o meu livro Entre o Perdão e o Despertar, uma jornada espiritual. Uau! Obrigado, Ivan. E esse livro, ele vem para exatamente... Porque as pessoas até querem perdoar, as pessoas só não sabem o que é perdoar. E como perdoar. É incrível, né? Cristo veio só para isso. Sim. Só para isso. Cristo veio só para ensinar sobre o amor e sobre o perdão. Mas as pessoas se prendem ainda à falta de perdão e sofrem por isso. Então, eu conto um pouco da minha libertação através do perdão. E uma das coisas que as pessoas mais são necessitadas hoje é de se auto-perdão para poder perdoar o mundo. Porque só ama quem se ama, só cura quem está curado também. Verdade. Eu tive acesso, né, à sua fala na outra gravação que nós tivemos, quando você contou um pouquinho dessa história, né? E aquela história me tocou muito. Eu ouvi ela depois de novo, porque o pessoal lá postou.
E aí, né, até colocaram algumas imagens da borboleta, ficou muito lindo. Colocou a borboleta voando, você viu que lindo? Ficou muito bonito. Então, muitíssimo obrigado. Entre o Perdão e o Despertar, uma jornada espiritual, né, de Ivan Martins, com certeza vai ser uma leitura de cabeceira de cama. Ô, querido, né? Uma linguagem muito simples. E que eu também vou passar para frente. Opa, com certeza. Né? É uma isso. linguagem muito simples, é para compreensão geral, que eu acho que, assim como o mestre Irineu, uma das coisas que eu aprendi com a vida é que quanto mais simples você se apresenta, mais longe você alcança. Sim. Sabe? Não dá para você usar uma linguagem que limite. Você tem que expandir. É verdade. Então esse livro, eu conto a história como se eu estivesse conversando com você aqui, nessa nossa troca aqui. Eu tenho certeza que eu vou sentir você aqui nesse livro. Bem nítido. Que massa, muitíssimo obrigado. Fiquei muito contente, né? E vou fazer muito bom uso. Gratidão, muitíssimo. Inclusive, eu vou aproveitar e fazer um breve merchan aqui. Eu também tenho um livro, é um e-book, na verdade. Sim. Né, que ele fala sobre a descalcificação da glândula pineal. Olha só que incrível. Né, que é um guia de descalcificação, onde mostra os alimentos que auxiliam, meditações, frequências auditivas, né, ritualísticas, né, de horário para fazer. Então é um pouquinho de tudo de forma também muito simples. Então, e como é que acessa? Você vai ganhar um de presente, que eu vou te mandar, ele é um e-book, né? Então eu vou presenteá-lo com um. Mas no nosso Instagram tem Ayahuasca SP, tem a Ayahuasca SP. Tem um post fixado, é o primeiro que ele tem ali, aí tem o link. Mas no nosso site tem na Amazon também, tá ali disponível. Né? Então, quem quiser também pode ter acesso a este guia. Com certeza será fantástico. Vocês ficam me perguntando como que eu abro a intuição, como que eu começo a ver as coisas, né? Eu sempre falo, né? Tem certeza? Você quer ver? Então vamos ver. Vamos lá. Tem acesso. Olha, essa é uma possibilidade incrível, né? Porque você tirando essa casca grossa que cobre, né? Você vai ter uma visão mais ampla, né? Aí é aquela história, né? Bem-vindo ao grupo, porque às vezes eu dizia que eu preferia ter uma encarnação que eu não visse. Mas como tem uns irmãozinhos por aí que ficam só no sanguessuga, eu já não digo mais isso, porque aquela história de bendita ignorância, eu não creio nisso. Eu creio no bendito, na bendita busca pela sabedoria. Sim. Embora a gente busque e nunca encontre, né? Porque a sabedoria é como se fosse um rio de água muito limpinha, que você acha que você vai enfiar a mão, é igual conhecimento, e você vai alcançar ele lá embaixo. Você enfia a mão, você enfia o braço, você morre afogado e não chega lá no fundo, não é? É verdade. Então a sabedoria é a mesma coisa, por isso a gente tem que ter humildade e simplesmente viver a cada dia. Suas considerações finais? Ivan, eu quero agradecê-lo por esse canal, por esse espaço, por esse bate-papo construtivo, né, de saber essa percepção, né, do que perguntar, do que trazer como conversa, né, e também a sua percepção junto, que ela ressoa muito comigo, né, da forma de enxergar, porque é o que você falou, nós somos seres que estamos aqui encarnados, vivendo esse plano, ao mesmo tempo conectados, né, e trabalhando pela luz. E pela luz. E pela luz, né? Então, estamos concluindo, né, esse momento aqui. Fantástico, de forma engrandecida, né, por poder conhecer um pouquinho mais de você. E não só você, a sua equipe aqui, sim, né, presente. E também poder me apresentar e deixar um pouco aqui da minha energia também aqui com vocês, né? Eu gostei muito, pessoal, que eu cheguei aqui, né? O Ivan, ele falou, Juliano, eu gostaria de me conectar um pouco mais contigo, né? Pra gente fazer um bate-papo mais interessante. Então, fizemos aqui um exercício através de uma máquina, digamos assim, né? Atlantis Power Care. Como que é o nome? Atlantis Power Care. Atlantis Power Care.
né? Então, daí do nome vocês já podem sentir a dimensão do que que aconteceu, né? Então, foi breve, né? Mas me proporcionou essa conexão e eu acredito que eu busquei nesse momento essa também juntar esses fios, né? Para que você também tivesse a sensibilidade da gente se conectar e poder passar essa informação, porque esse é o objetivo aqui, né? A gente transparecer um pouquinho da nossa vivência, do que a gente enxerga, para que as pessoas também consigam se conectar e talvez, né, melhorarem a qualidade de vida, o seu caminho, as suas buscas, o seu propósito, né? Então é isso que eu, pelo menos, espero que chegue ao coração aí de toda a sua audiência, né? Que eu tenho certeza que para conectar contigo tem que ter uma busca, tem que ter, né, algo que fale dentro, né, de si, né, para ir além. Então, Acho que a obrigado. grande vantagem, gratidão, eu acho que a grande vantagem do que nós fazemos aqui, Juliano, é que nós já não estaremos mais aqui, isso aqui estará ainda reverberando. É o legado. Vai estar reverberando. Então, em algum momento, vai continuar fazendo sentido para muita gente, para pouca gente, para uma pessoa daqui 100 anos, pode fazer sentido. Sim. Então, eu acho que esse é o nosso legado, graças à tecnologia, graças ao tempo, né? As pessoas falam que são tempos difíceis, mas é um tempo de esclarecimento, é um tempo que a gente pode levar informação. Uma gratidão eterna, Juliano. É assim, um prazer muito grande receber você. Um prazer ter todos vocês comigo, né? Os meus seguidores, os seus seguidores estão aqui também. Quem ainda não segue o canal, Instituto Ivan Martins. Instituto Ivan Martins, Instagram, todas as redes sociais, né? Com o Instituto Ivan Martins. E o Consciência Paranormal acontece dentro do canal, que é o Instituto Ivan Martins. Eu quero agradecer a todos, a todas, né? E que a luz esteja com vocês de uma forma especial, hoje e sempre. Um beijo no coração de todos. Namastê. Gratidão ao Rafinha, que está aqui na técnica, ao Cristiano, meu produtor, o meu convidado Juliano. Né? Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Um beijo no coração. Até a semana que vem, quinta-feira, hein? Gratidão.